Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo e estou aqui em Abaeté hoje para conversar um pouquinho mais com os agraciados da terceira edição do Prêmio Destaque Digital. Eu estou aqui hoje com a Brena Santos, do Destaque Digital, inclusive que cedeu espaço para a gente estar realizando aqui os podcasts hoje. Brena, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Mas, primeiramente, agradecer você por ter cedido espaço para a gente, né? Hoje a gente está fazendo uma bateria de podcasts aqui, está sendo bem bacana de fazer, e agradecer por você ter cedido espaço para a gente. Obrigado. E te dar, né, as boas-vindas aqui no podcast, né? Por assim dizer, para a gente estar conversando um pouquinho. Brena, se apresenta, conta um pouquinho dessa história para a gente. Bom, primeiro eu que agradeço, né, a presença de estar aqui hoje, pela oportunidade também da gente estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Brena Santos, arquiteta, me formei tem 7 anos, estou no mercado de trabalho aí tem 3 anos que a gente conseguiu abrir o escritório. Antes eu trabalhava em outro escritório, até que a gente teve a oportunidade de estar abrindo o espaço físico e a gente está aí, tentando realizar o sonho de clientes, né? Transformando as vidas das pessoas que contratam os nossos serviços. Hoje você tem alguma. Como é que eu posso dizer? Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá, Breno? Mas eu digo assim, você trabalha com alguma especialização, alguma coisa específica, ou é uma arquitetura no geral? A pessoa te Então, procura com a demanda que ela precisa e você sim, trabalha em cima disso. hoje a gente atua atendendo desde o início da construção até o final. Eu fiz especialização de design de interiores, mas a gente atende projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, a gente atende todos os projetos. Execução de obra, a gente também estamos fazendo, faz tudo. Hoje em dia, o que precisar, a gente está fazendo. Hoje, essa parte de execução de obra é onde alinha junto com a engenharia civil, Sim, no sim. caso, né? E aí a gente já conta com o meu irmão, né? E sócio também, que ele já atua nessa parte Ah, de ele é engenheiro. isso. Ah, sim. E aí ele já executa essa parte para mim, de projetos complementares, que são os estruturais, elétricos, hidráulicos. Essa parte fica por conta dele mesmo. É bom vocês estarem juntos assim nesse sentido, porque a pessoa, quando vem um cliente aqui, ele já tem, entre aspas, assim, tanto o projeto arquitetônico quanto a parte Sim, estrutural, tudo junto no sim, mesmo lugar, né? Porque sim, eu já conversei com outros arquitetos em outras oportunidades que falam que às vezes existem alguns conflitos, por exemplo, na parte, sim. o arquiteto monta um projeto, mas o engenheiro fala que não dá para fazer, não quer fazer, É, não é da forma que ele trabalha. Quando vocês trabalham junto no mesmo escritório, vocês já sabem o que um sim. agrada um do outro, né? Então, essa parte da gente, igual meu irmão, fica bem mais fácil. Aí, por exemplo, eu já faço um projeto, ele já sabe bem o que, que eu quero ali, definido. Se vai ter um pilar ali, a gente já conversa antes disso. Eu sempre tento explicar para ele, ó, eu não quero um pilar aqui, por exemplo, e ele já vai adequar esse projeto nesse caso. Entendi. Fica bem mais prático. Mais tranquilo de É, trabalhar, né? O, a parte da arquitetura, eu imagino não, tenho certeza que é. Mas eu falo assim, é algo que muda o tempo todo, né? sim, todo dia. Eu tô pensando assim, questão de casa, né, no geral. Sim, Que entre aspas, assim, a moda da casa, né? é, Como que você vai construir a casa, como que você vai fazer sua cozinha, é, fazer alguma coisa assim, vai mudando o tempo todo, né? sim. E é o que eu tento explicar sempre para os meus clientes. É, quem vai morar na casa, por exemplo, a residência, é lógico que são eles, né? Então a gente tem que estar adequando sempre as mudanças. Todo dia tem um piso novo, todo dia tem uma textura nova, todo dia tem uma coisa diferente. A gente tem que estar dentro dessas novidades também, porque senão a gente fica até fora do mercado. Eu e a minha esposa, a gente gosta muito de ver aqueles vídeos no YouTube que os arquitetos vão mostrando as casas por Sim, dentro. A gente gosta muito de ver dois. A gente gosta de ver aqueles que é de estúdio, de kitnet, sabe? Que aham, pegam um apartamentozinho de 30 metros quadrados e como que o pessoal monta as coisas, coloca um gaveteiro aqui, coloca alguma coisa ali. A gente sim, gosta muito de ver isso, sabe? E também o oposto, quando vai naqueles casão, aquelas casas gigantescas, como sim, que é feito. Porque é legal, porque assim, acaba que a gente vai vendo esse tipo de vídeo, a gente estando em contato com essas coisas, a gente começa a ter ideias, né? Porque, sim. igual eu e a minha esposa, no caso, a gente está planejando a gente ter a nossa própria casa. Hoje a Uhum, gente ainda não tem, a gente mora de aluguel, mas a gente está nesse planejamento. sim, E aí é bom para a gente já ir tendo algumas ideias, né? claro. Mas eu acho que
Não sei, aí eu não sei se você, como que você vê isso. Você acha que normalmente a ideia em si ela vem do seu cliente ou você apresenta as ideias para o seu cliente? E quando o cliente chega para construir uma casa, ele já chega assim, Brena, eu quero uma casa assim, 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 com isso aqui, com essa ilha na cozinha, com esse mármore, com essa coisa aqui. Sim. Ou o cliente chega e fala, monta um projeto para mim. Como que funciona assim na prática, sabe? A Tem os gente dois, né? tem os dois, exatamente. A gente tem cliente que já chega aqui com alguma ideia e a gente junta a prática que a gente tem, o estudo que a gente tem, e a gente tenta assimilar isso para ficar bom. Mas já tem cliente que já não vem com ideia nenhuma, e aí você já cria tudo. Mas aí a gente vai adequando, né? Porque tudo é o gosto. Eu tento sempre manter o gosto dos meus clientes. Não adianta eu, Brena, querer que o cliente faça o que eu quero e ficar satisfeito. Não, você acredita que eu sou meio do contra com isso? Mesmo? É, eu tenho muita. Como é que eu falo assim? É igual o prêmio aqui, por exemplo. Eu deixo para o profissional da área Sim. escolher o que vai ser melhor. Eu tenho muita. É até falta de. Como é que fala a palavra? De eu me impor mesmo na questão de produção que eu quero, porque isso me trava muito. Eu chego, por exemplo, a um cantor. Aí o cantor vai cantar, por exemplo, na cerimônia. Aí o cantor fala assim: o que você quer que canta? Aí eu viro e pergunto: ué, o que você costuma tocar aqui em Abaeté que o povo gosta? Ah, Ah, sertanejo, um pop rock. Não, então é isso que você vai tocar. Aí eu chego pro bar. Ah, Gustavo, você quer que serve alguma coisa específica? Não, o que o pessoal gosta? É com você, ah, sabe? Acaba, eu acho que se eu chegasse pra trocar uma ideia com você, eu ia chegar assim, Breno, eu vi isso aqui na internet e tudo. sim, Se você me apresentasse uma outra ideia, eu ia na outra ideia. sim. Eu falo assim, ah, não, tem gente muito mais do que eu, ela trabalha nessa área. Não, se ela tá me oferecendo isso aqui, é porque é melhor. Ah, não, então eu Ah, vou. não, aqui acontece muito, é muito cliente que traz as suas ideias. Eu tento manter sempre as ideias que eles querem. Lógico que eu vou apresentar as que eu tenho, né? O que vai ficar bom, o que não vai Sim, ficar bom. Mas eu tento sempre conciliar o que eles querem. Até porque vai muito de gosto, né? Gosto, eu sim. tenho meu gosto, você tem o Tem seu. gente que gosta de uma casa mais moderna, Sim. tem outros que gostam de uma casa mais rústica, por assim dizer, né? Quanto tempo que demora? Pensando assim, numa casa tamanho padrão, uma casa com 2 quartos, né? Aquela casa padrão, sabe, que eu falo assim, que é uma Sim, sala e tem uma cozinha sim. conjugada, Conjugado. os quartos lá. Um projeto desse, assim, quando o cliente chega até você, até entre aspas, se o cliente está de fato naquela casa, quanto tempo que dura isso? Olha, aqui no meu caso, se ocorrer sim de chegar aqui e não houver muitas alterações, os projetos Isso. que sempre acontece, a gente consegue entregar mais ou menos uns 7, 8 meses. É bem rápido. É, até porque assim, não é construções muito elevadas, né? Sim, São bem rápidas. Mas aí vai também ter a demanda de alterações de projetos, que é o que acontece de vez em quando, altera tem bastante, que aí mudar já alguma coisa. tem isso. Aí às vezes demora um pouco. É o que o pessoal fala, né? O pessoal brinca assim: você vai mexer com obra, você tem que separar um dinheiro Tem, extra. tem. Porque algum imprevisto pode Bom, acontecer. e sempre acontece. É direto, a gente vê cliente reclamando que está gastando muito além do que reservou, né, para Mas fazer. sabe por isso que eu tenho um pouco de medo de construir? Porque igual eu e a Mari, a gente tá olhando, né, essa questão, a gente tá muito na linha de já comprar, sabe? Sim, Aquela coisa assim, vamos pegar. Ah, mas talvez é um pouquinho mais caro, alguma coisa. Não, mas a gente já pega o negócio pronto. é, Vamos supor, assim, a casa custa 250 mil, sim. a gente vai pagar 250 mil. Sabe? Não Não, vai, não vai gastar os não vai ter um 250 susto, mil. sabe? É porque às vezes a gente chega e aí o valor total, por exemplo, vamos supor que é 210. Só que tem o risco desse 210 virar 220, virar 230. Sim, E aí eu prefiro pagar um valor que eu já sei, assim, tem mais segurança do que eu vou fazer. A gente está indo hoje muito para essa linha, sabe? Pegar uma casa assim que o projeto que o arquiteto fez é um projeto bonito, né? Hoje as sim, casas que saem são muito bonitas, sim, né? sim. No geral, assim, as casas são todas muito bonitas, as Todas, casas pequenas, é, grandes e tudo. mudou muito, né? É muita novidade, todo dia tem muita coisa diferente. Sim. É porque o que eu reparo é que assim, vamos colocar, por exemplo, a casa que eu morei quando eu era criança, vamos supor, ela era muito diferente das casas grandes de quando eu era Sim, criança. Hoje, parece que o que muda é o número exatamente. de cômodos, mas Sim, a estética da casa
A forma que a pessoa vai fazer o muro, a forma que a cozinha vai ser feita, claro, né? Pode ter o tamanho em sim, consideração, mas eu falo assim, a parte mesmo estética, o visual, quando você entra na casa, o aconchego daquilo sim, te dá e tudo. Hoje o pessoal tá tendo isso também nas casas mais simples também, né? sim, sim, tem muito. Hoje em dia está muito evoluído tudo, né? Uhum. Então, é muita coisa diferente. Mesmo que seja uma casinha pequena, mas tá evoluindo muito. Fica Nossa, bem bacana. quando eu e minha esposa, a gente morava num prédio, aí a gente, vamos olhar uma casa pra gente. O que que acontece? A gente morava num prédio que a gente pagava muito barato. Só que a gente pegou um cachorro. Até aí tudo bem. Só que eu e minha esposa, a gente é doente com cachorro. Aí Nossa, pegamos mais um. Aí, o lugar que a gente morava era um estúdio, era muito pequenininho. E aí não tinha espaço. Aí o que a gente fez? A gente alugou um outro espaço. Já, só um minutinho. Aí, a gente alugou um outro espaço para deixar os cachorros. Então a gente estava pagando dois aluguéis de nossa, dois, entre aspas, apartamentos. O apartamento nosso, e a gente alugou a cobertura do prédio para deixar os cachorros. Só que a conta tava ficando assim, absurdo. caríssima. E a gente não tava vendo retorno disso, porque assim, a Sim, gente mesmo tava na kitnet. Aí a gente, não, vamos sair, vamos sair. Aí a gente olhou uma casa, a casa tinha acabado de construir. Eu não sei por que que eles estavam alugando aquela casa e não vendendo. Ninguém tinha morado nela ainda, a casa novinha, nesse padrão que eu te falei, sabe? Uma sim. sala com churrasco, cozinha e tudo. Só que a minha esposa, ela trabalha no posto de saúde. E no posto dela, você tem que morar no bairro em que aquele posto tá construído, funciona, né? Sim. Então a gente podia ir pra essa casa. Aí a gente Nossa. teve que mudar para uma casa que. Nossa, mas eu falo assim: se a gente tivesse mudado para essa casa, eu acho que eu nem estaria pensando em comprar uma agora, sabe? Que já era a casa que a É, gente queria, por assim dizer. Ô, Brena, eu queria te fazer uma pergunta assim. Eu acho que eu até esqueci de comentar com você, que às vezes eu faço essa pergunta para alguns agraciados. Você começou tem quanto tempo? 7 anos que você falou? tem. Tem 7 anos. Como que foi para você passar pela pandemia? Nossa, foi bem difícil. Bem difícil. Até porque quando a gente abriu o escritório, foi na época de pandemia. Eu tinha até perdido o meu serviço, que era o antigo, né? Porque meu patrão não tinha pegado o Covid, aí acabou que faleceu. Enfim. E a gente foi com a cara e com a coragem mesmo, de abrir o escritório. Meu irmão também tinha terminado de formar, tinha terminado a faculdade, pouco tempo. E aí a gente teve sempre o sonho de estar abrindo esse escritório. E aí a gente foi, abriu, mas foi assim, foi bem difícil. Para falar assim que tá bom, bom agora que tá começando a gente ter um retorno do que a gente esperava. Mas 5 meses foi bem difícil. Mas você considera também que vocês funcionaram, né? Sim, Claro que assim, o fluxo de clientes deve ter reduzido, né? sim, Mas reduziu assim, muito. o fato de vocês ficarem abertos e conseguindo, isso deve ter dado uma força bastante para Foi, vocês, né? foi. Uma Porque a casa. gente foi tentando não manter fechado. Sim, A gente sempre tentou manter aberto já por isso. Alguns ficar firmes, não vão desistir, sim. porque senão a gente não ia estar aí hoje conseguindo o que a gente está conseguindo. Não, por isso na pandemia eu estava dando aula de inglês. Eu já tinha destaque digital. Não, mentira, eu abri o destaque digital na pandemia, em 2020. Eu tinha agência de publicidade, que eu comentei Sim, com você em off antes. E aí, a agência de publicidade. nossa, aí que O difícil pessoal também. precisa cortar alguma coisa quando está entrando na crise, o pessoal corta marketing, é a primeira Sim, coisa. Perdi os clientes tudo. E eu dava aula de inglês na época e fui para aquela aula domiciliar, né, em casa, online, e aí cortou pela metade as aulas. Aí, hum, nossa, o bom é que teve auxílio, pelo menos, que me ajudou bastante. Mas você cria casca, aí você começa assim a sim, passar um aperto, você fala, nossa, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso aqui, isso aqui? Aí foi aí que nasceu o destaque, inclusive. sim. Foi para homenagear as empresas que se destacaram na Na pandemia, né? Na pandemia. primeira edição. Foi assim, foi muito bacana. Brenda, antes da gente encerrar, eu queria que você passasse para a gente um aprendizado que você teve ao longo desses 7 anos, porque assim, vários arquitetos estão formando, né? E Sim. não só arquitetos, todo mundo está começando a empreender cada vez mais, né? E eu queria que você deixasse uma dica para essas pessoas que estão começando, assim, de você que está recebendo a premiação do destaque digital, ou seja, você já tem uma comunicação nas redes sociais, já tem um trabalho há bastante tempo. Tudo. Deixa uma dica para quem está começando agora. Olha, eu deixo de dica não desistir dos sonhos. A gente tem sempre que persistir na fé, a gente também não pode perder a fé, porque esses dias até eu vi que se a gente perde a fé, a gente perde tudo. E a gente não pode desistir do sonho da gente. Foi o que eu fiz, não desisti do meu.
Hoje, para mim, estar recebendo esse prêmio é muito gratificante, que a gente sente que a gente está no caminho certo. E é isso, não desistir dos sonhos. Bacana, Breno. Eu queria agradecer sua presença. Eu queria agradecer ter cedido espaço para a gente novamente, né, para a gente estar realizando os podcasts que a gente está realizando aqui hoje. E agradecer a cada um de vocês que assistiram ao vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o trabalho da Brena. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.